no lar onde meus pais e meus avós já serviam ao Senhor. A salvação entrou na casa de meus pais em 1942, já passam de 80 anos, e nós estamos aqui firmes na esperança da vida eterna, com a certeza de que se permanecermos firmes e fiéis, nós veremos a face do Senhor como ela é. Agradeço a Deus, somos uma família muito numerosa, nós somos, na nossa casa, em 17 filhos, eu sou o 15º, todos louvando ao Senhor. As meu pai são 11 irmãos, da minha mãe também 11, 7 irmãos do meu pai se casou com 7 irmãs da minha mãe. Nasceram 113 filhos. Hoje somos em 2.370, 95% servem ao Senhor. Agradeço a Deus porque Deus tem nos conservado nessa esperança e com a comunhão de que se permanecermos firmes e fiéis, nós herdaremos a terra. Prezados irmãos, agradeço a Deus pela esposa, pelas filhas, pelos netos. Eu digo que não tenho nem esposa nem filhos, eu tenho um anjo na minha vida, porque eu sei que onde eu estiver, a minha casa está orando a Deus por mim. Muitas provas, muitas lutas, dificuldades, tempestades têm se manifestado, mas em todas elas, Deus tem nos fortalecido cada vez mais, porque cada uma vencida é uma fortaleza a mais que se constrói na nossa frente. Agradeço a Deus. Prezados irmãos, são muitas obras. Quando eu nasci, papai já servia a Deus no Ministério de Ancião, no Paraná. Hoje, quem vê a obra de Deus no Brasil, com tantas construções lindas, não consegue imaginar como foi as dificuldades dos antigos, como começou a obra de Deus. Mas desde criança eu sempre sonhava, eu queria ver um anjo. Eu tinha uma vontade de ver um anjo. Muitos irmãos falavam que o anjo apareceu. Eu também queria ver um anjo. Por muitos anos esperava essa grande oportunidade. Já depois dos 60 anos, esse ano já completei 60 anos de batizado. Batizei com 12 anos de idade. E depois dos 60 anos de idade, surgiu para mim uma viagem. Eu moro em Maringá, no Paraná, para ir da Fortaleza. E o meu trabalho é um trabalho bastante interessante, sou palestrante. E a minha viagem era um trabalho de palestras no Nordeste. Eu não tinha como fazer viagem de avião, porque eu tinha passado por várias cidades. Eu fui com o meu carro, uma caminhoneta diesel, um tanto desejada pelos bandidos. Atravessei o estado do Paraná, São Paulo, Minas, Bahia, ao entrar no estado de Pernambuco, em Petrolina, pegar o caminho da Uricuri para ir a Fortaleza, eu não sabia que ali tinha um trecho de estrada muito perigoso. Quando eu entrei naquela estrada, percebi que atrás de mim vinha uma caminhoneta com 4 homens em cima, armados, dando sinal de luz para que eu parasse. Quando eu percebi aquilo, o Senhor falou no meu coração: acelera, eu vou te guardar. Comecei a acelerar o meu carro e teve algumas descidas. Ali tem muitos jegue, muitos bodes, muitos animais cabritos na estrada. E eu fui acelerando. Teve algumas descidas que eu cheguei a colocar 190 por hora. E aqueles homens no meu encalço tentando tirar meu carro da minha mão. Numa subida um pouco íngreme. Quando fui terminando, que os caras foram me alcançando, na minha frente Deus colocou 15 policiais federais. Aqueles homens me deram sinal para que fosse mais devagar. Quando eu cheguei perto, me prestaram continência e mandaram embora. Não perguntaram nada, mandaram embora. Continuei a viagem. Quando estava faltando mais ou menos uns 30 quilômetros antes de Uricuri, uma outra blitz, a Polícia Federal, me parou e perguntou: de onde você vem, moço? Eu falei: estou vindo de Petrolina. Onde você está indo? Eu falei: estou indo para Fortaleza. Falou: cadê seu companheiro? Eu falei: não tem companheiro. Como não tem companheiro? Você não passou na blitz agora há pouco lá em Lagoa Grande? Eu falei: passei. Olha aqui, ó, eu recebi um rádio aqui, ó, da tua caminhoneta, estou vendo aqui, ó, a placa, tudo mais e tal. Você estava com alguém? Eu falei: não, senhor, eu estou sozinho. Como, rapaz? Está aqui, ó, não estou inventando, não. Eu falei: não, amigo, eu estou sozinho. Ele falou assim: mas não tinha com você um general do exército de gala?
Falei, não, moço, não tinha ninguém comigo, não. Ele perguntou, tu é crente? Falei, pela graça e misericórdia de Deus, eu sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil. Então era o anjo que estava com você, moço. Naquele momento eu entendi que eu não preciso ver anjo para saber que ele está aqui agora do meu lado. E aonde você estiver agora também, aí, fica em comunhão que você vai sentir o anjo do teu lado também. Agradeço a Deus, porque Deus tem nos guardado durante muito trabalho, muitas viagens. Deus preparou já de congregar já em todo o Brasil, desde Roraima até Rio Grande do Sul, e mais 35 países. E aonde eu tenho congregado, eu tenho feito portador para vos saudar. E amanhã, se Deus quiser, eu quero congregar em Montes Claros. Quero ser portador das vossas saudações com a santa paz de Deus. Por tudo, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus também, irmãos, pelo perdão dos meus pecados, a coroa da vida eterna que o Senhor me oferece, se eu for um filho firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus pelo selo da promessa e evidência de novas línguas, o qual o Senhor tem derramado dentro do meu coração, e pelo cargo de auxiliar de jovens nessa comum congregação também. Agradeço a Deus, irmãos, por muitas obras que o Senhor tem feito na minha vida, por muitas viagens também que o Senhor tem preparado. Agradeço a Deus, irmãos, que quando eu tinha a idade de 6 anos, meu pai saiu de dentro de casa pelo terrível vício do crack. Mas eu agradeço a Deus que o Senhor prometeu pela palavra desde pequenininho que Ele seria o nosso pai, a nossa mãe, e o socorro bem presente na hora da angústia. Agradeço a Deus que até hoje o Senhor não chamou a minha mãe nas águas do santo batismo, mas o Senhor me deu um presente que assim que eu nasci, Ele me deu uma avó materna, que hoje, irmãos, se completam 65 anos que Deus chamou ela nesse caminho, 40 anos da obra da piedade também ali em Itaquera. E eu agradeço a Deus que desde pequenininha ela sempre levou nós na congregação, nos ensinou, nos doutrinou. Glória ao nome do Senhor. E sempre nos levava para congregar em diversos lugares. Agradeço a Deus que com 9 anos o Senhor tocou no coração dela de me levar para a primeira viagem na cidade de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. E lá também nós vimos muito operar de Deus, dentre a tribo dos índios. Ali eu conheci o Senhor na sua virtude. Agradeço a Deus que com 10 anos de idade o Senhor tem me separado, me selou com a promessa, me chamou nos águas do santo batismo. E agradeço a Deus que através de mim naquele dia, irmãos, muitos na congregação do Brás também foram até o tanque de batismo. Eu agradeço a Deus que o tempo se passou, o Senhor tem nos guardado na nossa mocidade, tem nos dado o cargo de auxiliar de jovens. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que essa semana que se passou, um grande livramento que o Senhor fez com a gente também. Agradeço a Deus que eu moro aqui na rua de trás da igreja, que durante muitos anos é a nossa comum congregação. Nos sentimos muito à vontade com a irmandade, com a mocidade, com o ministério, também temos eles como pais na nossa vida. Eu agradeço a Deus, irmãos, que na última quinta-feira veio o nosso susto. Estávamos em casa num dia normal, tranquilo. A minha avó fez agradeço a Deus que, voltando um pouquinho atrás, teve uma busca de dons aqui na Água Rasa, um domingo de manhã, e o Senhor muito tem abençoado, tem visitado a mocidade, tem enchido o nosso coração de alegria. E, irmãos, no final da busca de dons, ela sentiu de pedir a unção para os servos de Deus, porque ela tem um problema de glaucoma na visão há mais de 30 anos, e ela sentiu de pedir a unção para os servos de Deus anciãos dessa congregação. No final da busca de dons, aquela alegria, nos reunimos, e o Senhor deu graça deles ungirem a serva de Deus, e aquele problema que há mais de 30 anos a assolava, o Senhor criou um caminho e veio, libertou ela também depois daquela unção. Eu agradeço a Deus, irmãos, que essa última quinta-feira em casa, tudo normal. Depois dessa libertação, ela tem que fazer um acompanhamento no Hospital das Clínicas uma vez por semana. E ela saiu na quinta-feira de casa, irmãos. E quem tem idoso em casa às vezes sabe o quanto eles são teimosos. Nós temos que puxar um pouquinho a orelha deles, porque eles não escutam muito a gente. E ela saiu sozinha para o Hospital das Clínicas. Estava frio a hora que ela saiu. Ela saiu com 2 blusas de lã. E assim que ela voltou, irmãos, eu falei: vó, você não está com calor? Tira essa blusa. A hora que ela foi tentar tirar a blusa, irmãos, eu percebi que o braço esquerdo dela levantou, mas o braço direito não teve movimento. Falei: vó, o que está acontecendo? Ela tentava falar comigo, não estava entendendo o que ela estava dizendo. Então eu segurei no rosto dela, falei: vó, dá um sorriso para eu ver. E quando ela deu um sorriso, a parte esquerda da boca dela levantou e a direita não respondeu. E o lado direito do corpo perdeu a sua força. Naquela hora a aflição tentou tomar o nosso coração, irmãos. Mas eu
agradeço a Deus que o nosso pensamento foi rápido. Já coloquei ela dentro do carro. Quando começou a chegar na garagem, as pernas dela perdeu a força. Glória ao nome do Senhor. Eu peguei ela, entrei dentro do carro, comecei a pensar, minha avó está tendo um AVC, eu vou perder a minha avó. Chegamos no hospital da Vila Alpina, irmão, já não fiz escândalo nenhum, só comuniquei a situação. Peguei ela no colo, coloquei em cima da cadeira de rodas. Ali, quando foi medir a pressão dela, estava 22/12. Glória ao nome do Senhor. Naquele momento ela estava desfalecendo nos meus braços. Mas o Deus que a gente serve, irmãos, e ela do jeito que ela nos doutrinou, assim que ela subiu para a emergência, eu lembrei que sempre ela nos ensinou que o caminho de todas as nossas aflições é através da oração. E se Deus quiser e me permitir, irmãos, eu nasci na oração e pretendo morrer na oração. Então eu entrei no hospital do Vila Alpina, coloquei os papéis ali no chão, dobrei o joelho e falei: Senhor, o que eu pude fazer eu já fiz. Senhor, em 2023, na primeira palavra do ano, Tu prometeu que daria asa para nós. E desde janeiro Tu permitiu de conhecer o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Brasília, Goiás. E Senhor, mesmo sem alegria, às vezes levando alegria na casa de alguém que precisava. Mas agora eu preciso do Teu socorro aqui agora, Senhor. E dentro do hospital agora eu clamo a Tua misericórdia. Ela subiu sem o movimento das pernas para emergência. Mas Senhor, se eu tenho um pouquinho de crédito aí no céu, devolve o movimento das pernas para ela nessa tarde. Irmãos, não demorou 30 minutos, encerrei a minha oração, fiquei na recepção do hospital esperando, comuniquei o meu ministério, comuniquei os irmãos, de repente o Brasil todo estava orando pela minha avó. Deu 30 minutos, ali o médico desceu. Olha, eu não sei o que aconteceu, ela subiu com pouco movimento na perna, mas no primeiro exercício o movimento das pernas voltou. Eu agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor ouviu a nossa oração. Depois daquele momento, o irmão do Rio de Janeiro ligou pra gente e falou: ó, aleluia, esse que aconteceu com a sua avó é um movimento para você ver que Deus está na sua vida, e até o final da semana eu vou mostrar um sinal que Deus está com vocês nessa enfermidade. A semana se passou, agradeci na minha reunião de jovens também. Irmãos, congreguei numa determinada congregação domingo à noite, e na hora da palavra, irmãos, o irmão, ele perguntava para os irmãos do banco quem era selado com a promessa, e tinha um senhorzinho do meu lado que quando ele perguntou se era selado com a promessa, ele balançou a cabeça que não. Então ele continuou a palavra, irmãos. No último hino era o 457, e quando cantava os versos ele sentia a glória de Deus, ele chorava, derramava as lágrimas, e do lado dele o Senhor falou assim, quando chegou no coro, o Senhor falou assim no meu coração: dá um abraço nele agora e avisa que até a meia-noite a miséria vai embora da casa dele. Eu falei: Senhor, eu não vou fazer isso, não é assim que eu fui doutrinado na minha comum, abraçar no último hino. Senhor, o que é isso? E o Senhor falou para mim: eu vou quebrar um protocolo durante alguns segundos e vou mostrar que eu estou na vida dele. Abraça ele e avisa que a miséria vai embora até a meia-noite da casa dele. Irmãos, na hora do coro a igreja cantava na virtude. Eu abracei aquele irmão, falei: meu irmão, eu não te conheço, não sei de onde você é, mas Deus falou dentro do meu coração que até meia-noite a miséria vai embora da tua casa. Naquele momento a língua daquele senhorzinho enrolou e Deus batizou ele com a promessa também. E através dessa obra Deus manda perguntar para a igreja, irmão, quando a ordem vem do céu, a miséria vai embora ou não vai? Glória ao nome do Senhor. Eu agradeço a Deus por tudo. Hoje a minha avó recebeu alta do hospital e nós estamos dizendo que Deus apareceu e é bom na nossa vida. Pago todos os meus votos na presença de Deus. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Agradeço a Deus também nesta noite pelo perdão dos meus pecados e a vida eterna em glória que o Senhor me oferece no céu, se permanecer um filho fiel à sua palavra. Agradeço a Deus, a irmandade, o Senhor nos trouxe da Bolívia em paz, chegando também aqui, encontrei toda a minha família em paz também, glorificando a Deus. Agradeço a Deus nesta noite, irmãos, porquanto com 8 anos o Senhor colocou no meu coração um desejo de aprender a música, sem nenhuma condição. Comecei a aprender a música no Jardim Elba e não tinha condição de comprar o meu instrumento. E um dia de sábado eu fui para a escolinha e aquele saudoso irmão Jorge me deu a melhor notícia da minha vida: avisa o teu pai que no próximo sábado pode trazer o teu instrumento, irmãos. Eu já tinha sentido de tocar sax alto e mi bemol. Cheguei em casa com aquela notícia, irmãos, para mim era maravilhosa. Falei: pai, o irmão Jorge falou que no próximo sábado posso levar o meu instrumento, irmãos. Ali
As lajes do meu pai caíram, ele trabalhava de encanador no Pão de Açúcar, salário muito pouco, nós vivíamos de aluguel, glória ao Senhor. Mas agradeço a Deus nesta noite que meu pai disse: filho, você tem 2 joelhos, entra no teu quarto e fala com Deus. Ele é o dono de tudo, aleluia. E quando Ele dá ordem, tudo tem que obedecer. Irmãos, eu entrei no meu quarto e falei: Senhor, eu quero ser músico na tua casa e te prometo, se tu me der um instrumento, nunca vou deixar de tocar o meu instrumento. Agradeço a Deus, irmão, em poucas palavras. Isso foi num sábado, domingo, segunda, terça, na quarta-feira, que o irmão trabalhando em Santo André, e a voz de Deus falou com ele: meu servo Jonas, sai do teu trabalho, vai no MAP, aleluia, e compra um saques alto em mi bemol, e leva na casa do meu servo Elias. Glória ao nome do Senhor. Agradeço a Deus, irmão. Aquele irmão chegou na minha casa às 7 horas da noite, bateu no portão, e quando meu pai saiu, era aquele irmão com o meu instrumento na mão, e eu estou aqui glorificando a Deus. Agradeço a Deus. Desejo de ser selado com a presença do Espírito Santo. E um dia me levaram na reunião de jovem à tarde, no antigo Paraguaçu, hoje Jardim Imperador. E naquele dia à tarde, o Senhor tomou a boca do saudoso irmão Djalma e mandou eu subir em cima do púlpito. Quando eu subi, ele colocou as 2 mãos em cima da minha cabeça e falou: mocidade, vocês creem que agora, neste momento, Deus vai fazer uma obra com esse menino? E o povo respondeu com glória. Aqui que está na comunhão, irmão, responde com glória, com aleluia, porque aqui é lugar de glória, aleluia. Agradeço a Deus. E quando ele estendeu a mão, falou: menino, em nome de Jesus Cristo, receba a promessa do Espírito Santo em evidência de nova língua. O Senhor batizou a minha alma também. Agradeço a Deus. Os 11 anos foi, o Senhor me chamou no Brasil do santo batismo, me lembro bem, irmão Gerbes Oliva, aquele dia obedeceram 354 almas. Agradeço o Senhor. Passaram 6 meses, fui músico oficializado. Agradeço a Deus, irmão. O Senhor me guardou na minha mocidade, passei alguns processos, aleluia, mas tudo isso para o nome de Deus ser glorificado. Irmãos, aí conheci a minha esposa, aleluia, sem condição alguma, tinha acabado de sair do exército, família pobre, e um dia entrei na minha comum congregação, eu fui buscar uma palavra, e naquela noite o Senhor mandou o Salmo 23 e disse: você entrou aqui hoje para marcar a data do teu casamento, e a palavra te diz: pode marcar pela fé, vou fazer um milagre e o meu nome será glorificado. Agradeço a Deus. Quem não tinha nada, irmão, em 8 meses chegou a casa, chegou os móveis, chegou a lua de mel, chegou o álbum de casamento em casa, 120 fotos tiradas para mostrar a obra que Deus fez na minha vida. Agradeço a Deus, irmãos. Passaram 5 anos e todo o desejo de um casal é ter um filho. Irmão, comigo na defesa de minha esposa, 5 anos não veio uma criança. E eu procurei a medicina, porque o Senhor deixou a medicina para isso, irmão. Agradeço a Deus que ali aquele doutor examinou a minha esposa e perguntou para mim: Isaac, quantos anos você tem? Falei: 25, doutor. Então ele olhou para mim e falou: é com muita tristeza que eu vou te falar isso. A tua esposa, ela tem o útero infantil. Ela nunca vai gerar uma criança, porque ela tem o útero infantil, ela tem o sangue negativo e ela tem sopro no coração. Mas, irmãos, agradeço a Deus nessa noite, porque daquela mesma forma que eu saí ali muito triste, fiquei muito abatido. Tinha culto na minha congregação, Jardim São Roberto. Naquela noite, fui buscar a palavra. O Senhor mandou o cântico de Ana e disse: entrou alguém aqui hoje, que o homem falou para você que não tem condição, não tem possibilidade. A minha palavra te anuncia hoje. Vou fazer um milagre e o meu nome será glorificado. Irmãos, para terminar o meu testemunho, agradeço a Deus. Naquela semana, o Senhor mandou um casal da cidade de Mogi Guaçu. Entrou uma irmã com o esposo e entrou com 3 meninos. Irmãos, e fomos orar ao Senhor, aleluia. E naquela oração, um menino com 9 anos era o menor. Ele abriu oração. Chamamos nós para orar, dobramos o joelho, Deus deu oração para aquele menino. Apresentou a nossa família, a nossa casa, a família dele. Levantamos da oração. Meu pai, irmão, é muito antigo na fé, no Jardim Elba, 53 anos de evangelista. E aquele menino perguntou: irmão Elias, Deus te faz saber alguma parte? Não, filho, irmão Elias está em paz. Perguntou a minha mãe, os demais que estavam ali, todos em paz, irmão. Naquele momento, Deus tomou aquele menino, aleluia. Ele olhou para o meu pai e falou: irmão Elias, dá licença, eu vou fazer o que Deus me mandou
mandou, aleluia. Eu não vim aqui de Mogi Guaçu para passear, eu vim fazer aqui o que Deus me mandou. E naquele momento, irmão, era a primeira vez que nós vimos aquele menino. Ele apontou para minha esposa e falou: irmã, o teu nome? E ela disse: Verônica. Ele falou: irmã Verônica, eu vou contar para você o que Deus contou para mim. Aleluia. Naquele momento, irmão, Deus tomou a boca daquele menino tão pequeno, com 9 anos, apontou para minha esposa e falou: irmã Verônica, o Senhor contou para mim e mandou contar para você que no teu ventre está sendo formado um varão. O nome dele vai ser Davi. Ele vai ser músico, vai ser auxiliar de salmo, um dia vai ser encarregado de orquestra, vai fazer medicina, e um dia você vai olhar do púlpito, o teu esposo no púlpito e o Davi no meio da orquestra. Foi embora aquele menino, irmão. Eu queria encontrar aquele menino para dar pelo menos um abraço nele. Mas toda honra e glória seja dada ao nosso Deus. Aleluia. Agradeço, irmão. Estou sentindo aqui a presença de Deus. Aleluia. Estou um pouco machucado da boca, mas eu estou sentindo aqui a glória de Deus nesta noite. Tenho certeza que o milagre acontecerá. Agradeço a Deus. Passou alguns dias, minha esposa sentiu algum sintoma no seu corpo, fomos à medicina. O doutor falou: você já é pai? Eu, na minha plaqueta, falei: doutor, é impossível isso. Ele falou: impossível nada, rapaz, tua esposa está de 2 meses. Agradeço a Deus. Isso, irmão, Deus tomou aquele menino no mês de maio para junho. No dia 15 de outubro nasceu o Davi. Aleluia. Hoje, e Deus dava assim na boca daquele menino: irmã, para você saber que é Deus que toma a minha boca, não vai ser só um menino, vai ser 3 varão. Agradeço a Deus para finalizar a obra, irmão. Aleluia. Naquele mesmo ano, dia 15 de outubro, nasceu o Davi. Aleluia. O ano passado, o Senhor deu a graça de estar conosco, irmão Salvador, e apresentou meu filho para encarregado local de orquestra. Nasceu com o dom da música. Aos 8 anos, um dia na casa da minha mãe aqui em São Paulo, falou: vó, liga o órgão para mim. Irmão, é muita obra, irmão João. Um pouquinho para... É muita obra, irmão, muita obra mesmo. Aleluia. Na minha casa da minha mãe tinha um órgão. Ele falou: vó, quero tocar órgão. A mãe ligou o órgão, irmão, rapidinho. Aleluia. Ele sentou ali, fez um barulho e saiu ali triste. E falou para ela assim: vó, eu vou orar a Deus e amanhã eu volto a tocar esse órgão. Irmão, ele subiu para casa, falou: pai, a avó ligou o órgão e eu não toquei um hino, mas eu vou orar e Deus vai me ensinar a tocar o órgão. Tá bom, Davi. Irmão, foi dormir com aquilo. Na madrugada, o Senhor mandou um anjo e começou a ensinar o Davi. Amanheceu o dia, ele levantou da cama e falou: pai, eu não quero café, não quero nada. Eu quero descer na casa da minha avó para tocar o órgão, porque na madrugada Deus mandou um anjo me ensinar. Aleluia. Agradeço a Deus, irmão. A minha fé duvidou um pouco. Eu falei: eu não vou lá passar vergonha. Veio lá fazer barulho, não vou. Fiquei em casa na parte de cima. Ele desceu, irmão, com 10 minutos. Eu escutei o órgão tocando e corri para ver quem era. E quando cheguei lá, era o Davi sentado, tocando as 4 partes, tocando pedaleira, e está tocando até agora. Toca, né? Toca em casa os 480 hinos sem usar o inário. Aleluia. É auxiliar de jovem na Bolívia, é instrutor, é encarregado de orquestra, o 3º ano de medicina, e eu estou dizendo que Deus é bom. Que o que ele fala, ele cumpre, porque ele é fiel. Está escrito: passa o céu, passa a terra, a minha palavra não passará. Agradeço a Deus, irmãos, porque se cumpriu aquela profecia. Hoje eu tenho 3 meninos. Eu tenho o Davi, eu tenho o Miguel, que é músico oficializado, e tenho o boliviano Pablo Samuel, e estou aqui glorificando a Deus. É muita hora, mas outro dia vamos voltar aqui para contar e agradecer a Deus também. Da onde tenho passado, trouxe e levarei a saudação com a santa paz de Deus. Agradeço a Deus por essa força e oportunidade. Deus seja louvado. Testemunhando, irmão, nós vamos encerrar. Deus seja louvado. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu estou sentado ali e o Senhor está pulsando muito no meu coração. Semana retrasada eu tive 3 acidentes de moto e não posso ficar sentado sem agradecer ao Senhor. Eu não cresci nessa graça. Eu conheci pessoas que cresceram e eu sei o quanto eu perdi. Mas o Senhor me instruiu em outra denominação. Aprendi também a orar ao Senhor, aprendi
a andar na doutrina, aprendi muitas coisas. Um certo dia, o irmão dessa denominação olhou para mim e falou assim: você acredita que Deus fala com o homem na palavra? Eu falei: não, eu não acredito que Deus fala com um homem pela palavra. E ele olhou bem no fundo dos meus olhos e disse assim: a partir de hoje, o Senhor falará com você somente pela palavra. E o Senhor abriu o meu entendimento, me apresentou à congregação. No dia do meu aniversário, eu sempre tive o costume, desde novo, de orar no dia do meu aniversário. E eu sempre falava para o Senhor me dar um presente. Cada ano que passava, eu falava: Senhor, me dá esse presente. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. E quando eu fiz 25 anos, dobrei o meu joelho no dia do meu aniversário e falei: Senhor, me dá um presente a qual eu jamais espero receber. E no mesmo dia, o Senhor apresentou uma pessoa e me apresentou a congregação cristã no Brasil, me levou para congregar ali na Vila Ré, e a segunda igreja foi aqui no Água Rasa. Eu lembro até o dia de hoje. Eu sentei lá no fundo naqueles bancos, não entendia nada, não conhecia nada. Mas quando o servo de Deus atendia, eu sentia uma coisa tão gostosa dentro de mim. E aquilo foi movimentando o desejo de conhecer cada vez mais ao Senhor. O desejo de estar ali naquele lugar. E eu olhava para minha mãe e dizia: agora eu entendo, mãe, por que as pessoas dizem na congregação que lá está a graça de Deus. Porque eu já fui em muitas igrejas e eu não senti o que eu sinto ali. Eu não sinto amor, compaixão, entendimento, compreensão em outras igrejas, mas ali, quando eu entrei, o Senhor abriu de fato o meu coração, abriu de fato os meus olhos. Parece que uma escama saiu dos meus olhos e eu pude compreender o que é verdadeiramente a graça de Deus. Pela palavra que eu fui buscando, o Senhor foi movimentando todas as coisas. Pela palavra eu aprendi a amar. Pela palavra eu aprendi a obedecer. Pela palavra eu aprendi a crer. Pela palavra eu aprendi a observar as coisas de Deus. Pela palavra eu aprendi o que é a salvação. O que é ter compaixão, o que é amar o meu próximo. Pela palavra, o Senhor me transformou em um esposo, me transformou em um bom marido. Pela palavra, o Senhor fez muitas coisas na minha vida. O que eu tenho hoje, irmãos, é porque eu que saio dessa tribuna. De fato, eu acredito. Essa semana que passou, eu saí da casa do meu irmão tão aflito. Virando a esquina com a moto, veio um hino na minha mente. E eu comecei a cantar aquele hino. E quando eu parei no farol, o carro jogou para cima da minha moto. E eu caí no chão. Levantei a moto, não tinha acontecido nada comigo, não tinha acontecido nada com a moto. E tinha entortado um ferro dela. E quando eu parei, que eu entrei no shopping e voltei, aquele ferro já não estava mais entortado. O Senhor olhou para mim e disse assim: sou eu que te guardo. Eu já falei para você que eu coloco um anjo da sua moto. 2 dias depois, a mesma situação. Saindo da casa do meu irmão, bendito é o nome do Senhor. Um carro, a rua estava tão larga. Eu falei para o Senhor: a rua estava tão larga. Por que aquele carro jogou para cima de mim? E eu com a minha moto, o carro veio na minha direção. Eu falei: Senhor, a rua estava tão larga. Por que aquele carro veio para cima de mim? E o Senhor falou: sou eu que guardo você ou não é? Sou eu que te livro ou não? 2 dias depois me mandaram de novamente. Eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Pela palavra de 3 meses atrás, o Senhor dando na boca dos servos: ora na madrugada e busca na madrugada. E eu levantei com esse propósito, 3 meses orando, 3 horas da manhã, clamando, buscando o Senhor. Semana passada, 3 horas da manhã, eu acordei e vi um varão de branco na frente de mim. Eu virei e falei: Senhor, eu tenho medo disso, Pai.
E ele falou Salmo 79 na sua vida. E eu voltei a dormir. Quando eu acordei, eu fui ler o Salmo 79 e comentei com a minha esposa. Bendito é o nome do Senhor. E ontem eu acordei com o desejo de ler o Salmo 91. Quando eu despertei, o Senhor falou, pega a Bíblia, vai ler o Salmo 91. E eu peguei e li aquele Salmo 91. Bendito é o nome do Senhor. Irmandade, eu não tenho medo de morrer, Deus sabe. Eu não tenho medo de sofrer acidente, o Senhor também sabe disso. Mas bendito é o nome do Senhor, é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra, é Ele que tem estado comigo a todo tempo e a todo momento. O que eu tenho na minha casa não é meu, o que eu tenho nada é meu, tudo foi pela palavra, porque quando eu fui casar com a minha esposa, eu lembro até hoje, nós viemos aqui na segunda-feira, e Deus dava na boca do servo dele, eu falei, olha, não vá buscar, para você vir morar comigo, que a gente casar. E Deus dava na boca do servo de Deus. Passou um tempo, nós buscamos a palavra, nós casamos pela graça do Senhor. E tudo que nós temos foi graças a Deus. Agradeço a Irmandade que tem nos recebido com tanto amor, recebido a minha esposa. Eu nunca senti tanto amor como na minha vida, como eu sinto aqui. Até eu estava falando para minha esposa hoje, parece que eu estou em casa. Eu vim da cidade de Mogi das Cruzes, a trabalho aqui para São Paulo, a gente acabou ficando e eu de fato amo este lugar, porque o Senhor realmente movimenta todas as coisas, como Deus deu na boca do irmão. Quando o Senhor manda, quando o Senhor decreta, então tudo acontece na nossa vida. E foi assim, a palavra decretou e nós acreditamos, nós confiamos e o Senhor tudo fez na minha e na vida da minha esposa. Sou grato a Deus por tudo, por todas as coisas que Deus tem feito, por tudo aquilo que Ele tem depositado nos nossos corações. Pago todos os meus votos na presença de Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. A hora que nós chegávamos no corredor, eu ainda conversava com o irmão Cláudio. Falei, que saudade, né? Saudade daquelas obras daqui a um tempo atrás. E olha que coisa maravilhosa que Deus preparou para nós aqui hoje. E olha que coisa maravilhosa, quantas obras, quantos milagres. E se for contar, quantos mais que Deus fez, né? Entre dessas obras que o irmão estava contando, eu me lembrei de uma que algum tempo atrás, muitos anos atrás, mais de 23 anos, eu não tinha culto de sexta-feira na minha comum. E um irmão, o senhor já levou ele agora na época da pandemia, o irmão Flávio, era cooperador. A esposa não ficava gestante, mas não segurava, perdia. Irmãos, e sempre acontecia, perdia. Ela é bem magrinha, até hoje é bem magrinha, pequenina. Ele chegou, ligou para mim num sábado, falou, irmão João, estou bastante aflito. Vamos, leva eu para poder congregar em algum lugar? Vamos comigo congregar? Eu falei, então vamos. Peguei ele, a esposa, o presidente da administração na época, o vice-presidente. Nós fomos numa cidade próxima a nós, congregamos, Deus mandou a palavra, nos alegrou bastante. Irmãos, e depois nós fomos fazer uma visita na casa de um irmão conhecido, bastante simples. Irmãos, e naquela visita nós fomos agradecer o lanche e eu mesmo abri a oração, Deus me deu a oração, apresentamos o lanche e nós estávamos sentados no sofá. Esse irmão olhou para essa menina, irmãos, apontou para ela e falou, filha, sabe que há um tempo atrás veio uma irmã aqui e essa irmã queria ser mãe e saiu da boca do servo de Deus que dentro de 9 meses ela ia abraçar Raquel. Virou para ela e falou, menina, o que está morto no teu ventre vai beber. Falei, meu Deus do céu, que vergonha, vem congregar e esse homem entra nessa profecia e ainda erra, porque nem imaginava que a irmãzinha estava grávida. Só que a irmãzinha estava grávida na sexta-feira. Ela foi no médico, o médico falou, olha, morreu a criança. É mais um que você perdeu. Tá? Segunda-feira você volta aqui para nós podermos tirar essa criança. Se tiver febre, corre aqui. E eles não falaram nada para ninguém. Eu falei, errou, pelo amor de Deus. Que vergonha, nem conversar no carro não queria conversar. Quando chegou na segunda-feira, ela foi no médico, a criança estava viva. Nasceu. Deus levou o pai e hoje ele é cooperador no lugar do pai lá em Hortolândia.
Então o Senhor operava e continua operando na nossa vida. E eu lembrei disso agora, porque agora, mês passado, ele também é pai. A primeira criança que Deus preparou para ele. Então Deus mudou? Não mudou. Ele continua operando. Continua fazendo milagre, ouvindo a nossa oração. Né? Entre tantas obras que Deus fez, Deus prepara um outro dia. Nós retornaremos aqui e contaremos algumas que o Senhor fez, tá bom? Trago saudações. Deus preparou também o Evangelho e chegou na casa do meu pai no ano de 46. Eu tenho 13 irmãos, nós somos em 14. E em casa o Senhor começou a levar todos batizados. O Senhor começou a levar dos mais novos para os mais velhos. Então o Senhor levou 3 da minha casa já, mas tudo mais novo que eu. E pela linhagem agora o próximo sou eu. Porque os mais novos que estão indo, os mais velhos estão tudo lá, 80 anos, 80 e poucos anos. Minha mãe fez agora, dia 18, 94 anos. Quando ela estava com 86 anos, eu estava indo fazer uma reunião com os irmãos ali no Chile. Minha esposa, ela às vezes me acompanha, às vezes não acompanha. Ela já está um pouco cansada e eu fiquei triste, porque eu tinha passagem para eu e ela, né? E ela falou, não, eu não vou, eu não estou bem. E eu fiquei triste, eu sempre vou despedir da minha mãe. Quando eu cheguei lá, porque nós somos muito pobres, eu morava em favela, vestia de saco, irmãos. Minha camisa, calça, minha era feita de saco de açúcar. Minha mãe, ela dormia, ficava o dia inteiro, hoje a gente sabe o que é, o dia inteiro ela ficava com um vestidinho. À noite, ela usava uma roupa, que acho que a maioria não conhece, chamada combinação, porque ela tinha que lavar o vestido para o outro dia vestir o mesmo vestido. E eu cheguei vendo ela, toda enrugadinha, pequenina, e eu triste por viajar sozinha. Falei, mãe, ela não tem vontade de ir no Chile comigo? Ela abriu um sorriso gostoso. Falou, filho, Deus falou que não me levaria dessa terra sem conhecer outro país. Eu falei, então já está resolvido, arruma a mala, a senhora vai comigo. Irmão, ela com 86 anos, eu acho que eu com uma mulher de 40. Entrou uma vitalidade nela e eu me sinto amado pela irmandade daquele país. Irmãos, eles ficaram sabendo que a minha mãe ia. Irmãos, quando nós chegamos no aeroporto, tinha bastante irmãos, irmãs aguardando nós chegar. A mãe do irmão Joãozinho está chegando, está vindo com ele aqui. Irmãos, ela não entende outro idioma. Irmãos, quando nós chegamos lá, a Irmandade abraçava ela, beijava ela, falava, filho, eu não entendo nada que estão falando, mas parece que eles me amam, não me amam? Irmão, dou graças a Deus que levei ela para poder conhecer, irmãos, as cordilheiras, conhecer a neve. Parecia uma menina de 10 anos. Pegava neve, fazia bonequinho, jogava neve para cima. Falou, filho, tira foto, filma, manda para os teus irmãos. Você mandou para os teus irmãos? Eu mandou, graças a Deus, que foi o maior presente ver aquela mulher pobre, que não tinha o que comer, viajando, e a alegria que Deus colocou no coração dela também. Assim, são muitas obras, eu trago saudações, e levaria as vossas saudações, onde Deus der a graça de passar, com a santa paz de Deus. Deus preparou o filho, o genro, nora e a esposa, e tem, irmãos, orado a Deus por nós também, e tem nos ajudado na nossa luta. Tem batismo agora dia 2, domingo próximo, às 18 horas, no Brás. A Irmandade procura levar os testemunhados, os filhos acima de 12 anos, não força a batizar, tá? Não força a batizar e também não coloca medo. Na minha comum, nós não temos batismo, não tem tanque lá, mas às vezes alguma necessidade leva um tanque portátil. E uma semana, durante a semana, fui fazer uma visita para uma família, a irmã falou, irmão, não levo meus filhos no batismo de jeito nenhum. Meu maior medo é minhas filhas batizar. Mas quando foi no sábado, um irmão enfermo pediu batismo, nós montamos o tanque portátil aqui, fizemos o batismo, deixamos as 2 filhas dela nessa graça maravilhosa. Ela não ia no batismo, o batismo vieram até elas. Né? Então, é o Senhor é que há de tomar o caminho. Mais alguma coisa para anunciar, irmão Cláudio, irmão Salvador? Nosso irmão pede para avisar
ele conversando, irmão Cláudio, irmão Salvador, irmão José, cooperador, os irmãos aqui, os diáconos, na alegria de fazer uma busca dos dons no próximo domingo às 18 horas. Coisa maravilhosa é buscar os dons de Deus. E quanto mais dom Deus der, melhor. Só que saiba de uma coisa, o dom que Deus, aquele que carrega o dom, irmão, dificilmente serve para ele, é para o outro que está do lado. Às vezes ele tem o dom da cura e ele ora, Deus liberta o outro, ele está doente. Então vamos clamar a Deus para que o Senhor derrame o dom que a igreja precisa. E se nós clamarmos pedindo a Deus o dom que a igreja precisa, pode ter certeza que Deus vai derramar. Quando o Senhor nos chamou no ministério, no ano de 86, um pouquinho antes de mim, foi o irmão Antônio Carlos, que é ancião no Jardim Amanda. E o Senhor chamou ele no ministério, ele não tinha o dom da palavra. Ele era músico, sentava, mas que vergonha, que luta que era. Levantava para atender o culto e outro tinha que pregar. E a Irmandade não consegue deixar alguns a língua dentro da boca, né? Não foi fácil. E as coisas complicavam. Irmãos, e um dia Deus tomou um irmão, que às vezes ia nos visitar, e nós fomos jantar, orar para jantar. E Deus tomou ele e falou, irmão Antônio Carlos, recebe o dom como se ele pegasse alguma coisa da boca, recebe o dom da palavra em nome do Senhor Jesus. A partir daquele dia começou a pregar, dá gosto de ver pregar. Então tem muitos dons que Deus faz. Quando o Senhor me chamou no ministério, eu também nunca tinha pregado, falei, mas isso não serve para mim de jeito nenhum. Nós não tínhamos ancião em Hortolândia, foi o cooperador Jorge, mas eu fiz um desfeito, e hoje eu tenho vergonha de falar. Falei, de jeito nenhum, ministério? Eu lembrava no que o outro sofria. Os irmãos saíram tristes, falou, bom, meu irmão, foi orado, foi confirmado, eu tinha 23 anos de idade, criança de tudo, e o irmão que vai ter que responder diante de Deus, eu fui buscar a palavra. Hoje nós estávamos conversando um grupo de irmãos, e alguém leu para nós, ouvirmos, Ezequiel 33, e chegou lá, foi essa palavra. Deus tomou o irmão, pregava a palavra, e falou, essa obra, ela é de mistério. Tem alguém que corre atrás do ministério, tem desejo de estar no ministério, mas não tem preparação, e às vezes até chega no ministério. Só que vai perder a vida eterna, porque não vai aguentar a prova e vai ter que carregar do ministério. E tem outro que, conforme está escrito na palavra, antes de nascer, Deus já escolheu para estar no ministério. E também não quer trabalhar no ministério, também vai perder a vida eterna, porque está escrito que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Falei, agora a coisa complicou para mim. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E menino, não tem juízo? Eu falei, bom, senhor, então eu vou aceitar, mas o primeiro dia que eu levantar, eu já quero pregar. Se eu não pregar, nunca mais eu subo num púlpito. Irmãos, e eu tinha muita vontade de falar em línguas. Meus irmãos todos receberam a promessa, com evidências de língua, criança. E eu não, ia atrás dessa busca de dom de tudo quanto é jeito. E nada do Senhor me batizar com a promessa de evidências de línguas. Irmãos, Senhor, aceitei o ministério, fui apresentado. Primeiro culto, o Senhor me deu palavra. E até hoje não tenho um dom expressivo de palavra, mas o Senhor começou a nos abençoar. O irmão que hoje é o ancião mais antigo de Hortolândia, o irmão Anilton, ele era o nosso encarregado. Era cooperador, ele era encarregado, era bem novinho, ele já uma certa idade. Irmãos, e o Senhor preparou que ele foi apresentado para cooperador. Era uma salinha, e Deus preparou que eu fui visitá-los. E quando eu cheguei ali, ele falou, não, irmão João, o irmão é mais antigo que nós do ministério, irmão, vai atender, sabe, essas coisas. E criança não tem juízo mesmo. Eu levantei para poder atender. Irmãos, e atendendo a palavra, o Senhor me dava 43 de Isaías. E nessa palavra o Senhor começou a selar a irmandade com a promessa. E selou muita alma com a evidência de novas línguas. E eu pregando a palavra aqui em cima, o Senhor me selou com a promessa, a evidência de língua, pregando a palavra aqui em cima. Então o Senhor dá a palavra, dá os dons a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Tá bom? Podemos chamar mais um.